Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E nos últimos tempos a gente tem visto a evolução absurda de aplicações de redes neurais, inclusive redes que são capazes até de interpretar piadas. Claro, com uma quantidade massiva de dados, mas ainda assim super interessante. E você sabia que essa história ela é muito antiga e que ela data lá da década de 1940? Bora para mais um pouco de história da computação? Nesse vídeo eu vou fazer uma volta no tempo. A gente já estava vindo aqui na história da computação, passando, né? Eu já tinha falado um pouquinho sobre a década de 40, de como os computadores foram evoluindo, como que a gente criou novas linguagens e tudo. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, lá para a década de 1940, para mostrar o que estava acontecendo em paralelo com a evolução dos computadores. Por mais que possa parecer redes neurais, deep learning, um negócio muito moderno, revolucionário, disruptivo, essa história já tem quase 80 anos. Pois é, em 1943, o neurofisiologista Warren McCulloch e o matemático Walter Pitts escreveram um artigo tentando modelar matematicamente como um neurônio funcionaria. Claro, basicamente, uma coisa bem mais simplista, era um neurônio, ele tinha uma entrada, que normalmente a gente chama de dendrito, né, lá na biologia. Ele processa alguma coisa, que a gente chama de soma, e depois ele tem uma saída, que normalmente são as conexões que a gente tem nos axônios. Então, se a gente colocasse uma imagenzinha de neurônio, eles estavam tentando montar isso como se fosse, então, uma fórmula matemática. E eles chegaram nisso daqui, que é basicamente uma reta. Em 1949, Donald Hebb escreveu um livro chamado The Organization of Behavior, né, Organização do Comportamento. E nesse trabalho dele, ele aprofundou a ideia de que essas vias neurais, elas vão aprendendo e elas têm certo aprendizado por reforço, né? Que cada vez que você vai passando no mesmo caminho, você aprende mais sobre aquilo. E justamente essa ideia dele depois se tornou o que ele chamaria de rede hebbiana. E é muito legal falar disso pensando que isso tudo era teórico, tá? Completamente teórico. Então, eles estavam pensando nos modelos matemáticos, em como que isso funcionaria na teoria. E foi só lá na década de 50 que a gente teve uma rede hebbiana implementada de verdade. Lembrando, né, nessa época, tudo na base dos fiozinhos. E mais ou menos nessa mesma época, o psicólogo da Cornell, o Frank Rosenblatt, Rosenblatt. Estava trabalhando, né, para entender como que funcionava o sistema de visão de uma mosca. A ideia dele, a pessoa estava lá viajando, pensando, passando uma mosca, nossa, como que ela tem reflexos tão rápidos? E tentando entender esse processo, Rosenblatt propôs a ideia do perceptron em 1958. E essa ideia, olha só que loucura, foi implementada realmente, fisicamente, finalmente, no Mark I Perceptron, que é essa carinha aqui. Repara a quantidade de fio que tem nessa foto. Cada fio é esse pesozinho aí para você poder montar essa sua rede de neurônios que faz retas fantásticas. Mas é justamente essa questão das retas fantásticas que a gente cai num problema terrível. É muito poderoso. E principalmente a gente pensar que a gente está conseguindo mapear, né, de alguma forma uma rede neural e tal. Nossa, a gente modela um neurônio. Pois é, por mais incrível e super poderoso que esse ferramental possa parecer, ele só conseguia fazer retas. E tinha um problema muito clássico da lógica, que é o problema da operação lógica chamada XOR, né, o XOR, o ou exclusivo. A ideia dele é basicamente assim, a gente tem 4 pontos de classes diferentes que a gente distribui no espaço, só que esses 4 pontos, para a gente conseguir separar eles certinho, né, nos xizinhos e bolinhas, eles não conseguem ser separados por uma reta. Mas ainda assim, fomos evoluindo. Em 1959, o Bernard Widrow e o Marcian Hoff desenvolveram uma outra ferramentinha, assim, que era um pouco diferente do McCulloch, mas era um ferramental de otimização muito interessante chamado Adaline, que inclusive a gente usa até hoje para remover ruído de redes telefônicas. Olha que louco. Mas ainda assim, olha o problema do XOR aí, ainda não estava sendo resolvido. Por mais simples, né, que possa parecer o XOR, ele vai representar toda e qualquer categoria de problemas que a gente chama de não linearmente separáveis, né? Ou seja, uma reta não vai resolver esse meu problema. Mas essas ideias, essas evoluções dos neurônios, da inteligência artificial, tava assim, ó, no hype, final da década de 50, início da década de 60. Inclusive, existe um documentário chamado The Thinking Machine, de 1961,
excelente do MIT, que é super divertido de assistir as pessoas discutindo sobre o poder da IA, como ela consegue jogar xadrez e etc. Good evening. I'm David Wayne, and as all of you are, I'm concerned with the world in which we're going to live tomorrow. A world in which a new machine, the digital computer, may be of even greater importance than the atomic bomb. Can machines really think? Even the scientists argue that one. E tem uma frase muito legal do matemático Shannon, ele mesmo, de vários teoremas aí que a gente usa na parte de processamento de sinais, que ele fala o seguinte: I confidently expect that within a matter of 10 or 15 years, something will emerge from the laboratories which is not too far from the robot of science fiction fame. Eu acredito que dentro de 10 e 15 anos nós teremos robôs como os da ficção científica. Aí pula para 2022, a gente ainda não tem esse tipo de robô e a gente tá muito longe dele ainda. Mas ainda assim, né, o negócio tava lá, evoluindo, no hype, super legal. Realmente a gente tem várias contribuições dessa época e a IA realmente estava bombando. Porém, tava no hype, tava super legal, mas o danado dos problemas relacionados ao Shor, essa questão de você não conseguir resolver problemas que são não linearmente separáveis, tava ainda lá assim, ó, veja bem, ferramental muito legal, ferramental poderoso, mas não tá resolvendo tudo que eu preciso. Foi então que em 1969, o Marvin Minsky escreveu um livro chamado Perceptrons, e nele ele disse, esse negócio não funciona. Basicamente, o Minsky argumentou no livro dele, conclusivamente, né, que na verdade todo mundo já sabia disso, clássico, só que assim, pessoas estavam tentando, né, resolver. Ele argumentou e concluiu, né, que a gente não tinha como resolver esse tipo de problema da forma como o Rosenblatt propôs o Perceptron e o Macaulay Pitts falaram do seu neurônio, a gente não teria como, de jeito nenhum, montar uma ferramenta que resolvesse problemas não linearmente separáveis. A única forma que a gente teria de fazer isso é se a gente adicionasse camadas, mas não era diretamente feito isso, então não tinha como resolver esse problema. Aí foi um problema muito sério, porque depois que lançou esse livro, em 68, as conclusões do Minsky simplesmente minaram qualquer mesmo financiamento para pesquisa de inteligência artificial. E foi nessa hora que a gente entrou no que a gente chama de inverno da inteligência artificial. Winter is coming. E sim, o negócio foi tão feio que nos próximos 10, 12 anos, qualquer instituto de pesquisa que tentasse fazer algo, né, para resolver os problemas da IA e tudo, não tinham fundos, porque tinha um livro falando que aquele negócio não funcionava. Então, pronto, não vai funcionar e nunca mais vai funcionar. Foi só em 1982, pense só quanto tempo depois, que os humores nessa área começaram a ser repensados. John Hopfield, ele apresentou um artigo na mesma época que teve uma conferência Estados Unidos-Japão sobre redes neurais. E a ideia dele, né, que era um pouco mais revolucionária e que talvez resolvesse o problema do Shor. Inclusive, tem uma coisa muito interessante nessa conferência, que o Japão disse que eles seriam a nova potência das redes neurais. Mas realmente, o trabalho do Hopfield e essa conferência Estados Unidos-Japão voltou a ter fundos para a área de inteligência artificial. Tanto é que em 1985, o Instituto Americano de Física teve uma primeira reunião anual de Neural Networks in Computing e em 87 a gente já teve a primeira conferência internacional de redes neurais feita pelo I3E. O que será que aconteceu nisso? Bom, em 82, Copper e Riley começaram a pensar numa rede híbrida, uma coisa que a gente conseguisse ter mais de uma camada, que não fosse só aquele meu neurôniozinho, sim, um Perceptron, como a gente estava conhecendo lá da década de 40. Mas ainda assim, será que isso funciona? Então, assim, até agora, a gente estava tentando resolver esse problema do Shor, né? Do Shor e suas variações de problemas não linearmente separáveis. E todos os problemas até agora estavam tentando pensar como que eu estendo o Perceptron, o neurônio do Macaulay Pitts, para algo que eu tenha várias camadas de Perceptron, o tal do MLP, Multilayer Perceptron, que hoje é super comum, a gente consegue fazer no Colab assim, ó, num passo,
Como que a gente consegue estender isso? O que aconteceu? Desde a década de 60 existia um ferramental matemático, ó, a matemática aí, muito interessante, que estava sendo estudado, estava evoluindo, tentando fazer algoritmos mais otimizados para ele, que é o tal do backpropagation. Guarda esse nome. A primeira pessoa que realmente viu um potencial de transformar um perceptron no MLP, né, num perceptron de múltiplas camadas, foi o Paul Werbels. Werbels, não sei falar o nome dele. Paul Werbels, tá aqui, ó, Paul Werbels. Ele fez todo um trabalho justamente falando que, olha, tem como, hein, tem como. Só que esse trabalho ficou assim, na estante de alguém. Ninguém sabia o que significava aquele trabalho, foi uma tese de doutorado, não teve tanta repercussão. Foi só em 1985 que saiu um relatório do MIT falando sobre esse trabalho, que 3 pessoinhas pensaram, ó, esse negócio aí é interessante. Essas pessoinhas eram... Nossa, esse povo tem uns nomes muito difíceis, gente. Rummel Hart, o Hinton, guarda o nome do Hinton, publicaram... Exato, ganhamos até pausas. E o Williams publicaram na Nature um artigo em 1986 chamado Learning Representations by Backpropagation Errors. Tá aqui, ó, bonitinho. E, gente, esse artigo revolucionou a área, porque eles conseguiram pegar a ideia do backpropagation, jogar na ideia do perceptron e criar um perceptron de múltiplas camadas. Olha que fantástico. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como funciona o MLP, como esse tal de backpropagation, o que ele significa, a tal da regra da cadeia que vocês estudam em cálculo 1 e depois pensam, nossa, eu nunca vou estudar isso na minha vida? Dica pra vocês, 10% de desconto na Alura. A Mila tem 5 cursos de redes neurais, inclusive ela tem uma excelente explicação de backpropagation neles, que vocês podem aproveitar 10% de desconto aqui, ó, no nosso link. E, claro, não só os cursos de redes neurais, né? Lembrem que na Alura vocês têm acesso a mais de 1000 cursos de mais diferentes áreas. Além, né, de redes neurais, tem front, tem back, tem soft skills. Então, assim, é uma super plataforma para a gente aprender. Então, quer saber mais sobre backpropagation? Corre lá na Alura, 10% de desconto. Então, voltando. Realmente, o artigo foi fantástico. Ele é super interessante, muito legal de ler. Para quem gosta de matemática, é muito legal como eles conseguiram pegar o backpropagation e jogar nessa ideia inicial das redes neurais. E isso resolveu o problema do Shor, porque a forma como a gente backpropaga os erros na nossa rede, a gente consegue criar coisas que não sejam só retas, e a gente consegue separar problemas e classificar problemas que não são linearmente separáveis. Aí você pensa, agora vai, nossa, descobrimos como a gente resolve esse problema. E não. O que foi depois desse artigo de 1986, falaram, isso é muito lento, isso não funciona. Basicamente, a gente não estava preparado para aquilo ainda. Então a gente entrou em mais um inverno. Eu tô até de blusinha de frio porque eu tô frio mesmo, blusinha. Patrocina nós aí, ó. Então a gente entra no inverno, nesse agora a gente, né, o primeiro inverno a gente chama de inverno da inteligência artificial, esse segundo a gente chama inverno do aprendizado profundo, né, o inverno da deep learning, porque em 86 a gente ainda não tinha o ferramental necessário para a gente conseguir rodar a ideia. Era excelente, mas ainda não estava funcionando. Foi só em 2006, 20 anos depois, que o Hinton, né, o Geoffrey Hinton, ressurgiu das cinzas com um artigo que ele chamava inclusive de Deep Belief Networks, que ele conseguiu, de uma maneira um pouco mais otimizada, implementar o backpropagation. E assim, 2006, a gente já tinha um ferramental de computação muito melhor, os nossos computadores já são muito mais evoluídos, e a gente tinha muito dado para a coisa funcionar. Eu tenho certeza que o Hinton queria chamar o artigo de Eu Falei Que Funcionava. Eu tenho certeza. Ninguém acreditou. Por favor, coloca o Geoffrey Hinton assim e fala, eu avisei, tá? E assim, imagina, né, pra uma pessoa cientista, como que isso não deve ser incrível. Você tava lá batalhando naquela pesquisa e 20 anos depois você fala, eu falei! Era verdade o tempo inteiro. Aí pronto, depois de 2006 a gente tem uma explosão do Deep Learning. Porque, de novo, a gente agora tem ferramentais muito mais robustos, né? A gente tem computadores que funcionam muito melhor. A gente conseguiu fazer
placas de vídeo trabalharem para outras funções que não só a parte de vídeo, né? A gente começa uma evolução tão incrível que teve uma época até que a gente fazia cluster de PlayStation, para vocês terem noção de como que as redes neurais, né, explodiram. Depois disso, a coisa só disparou. E se você quiser saber um pouco mais desse período, né, de como a gente sai de 2006 com esse boom, ao hype das redes neurais chegando, até chegar hoje, que a gente tem, né, um mundo de coisas, principalmente na área de processamento de linguagem natural, né, uma coisa que tem, né, se falado muito, a gente tem vários vídeos sobre a GPT-3 aqui, fica ligado. Você faz o quê? Você compartilha, você se inscreve nesse canal, você dá like, que cada vez assim que vocês vão bombando mais o canal, a gente vai falando de mais coisas. E é só comentar aqui o que mais que vocês gostariam que a gente falasse por aqui. E eu queria dedicar esse vídeo, né, a uma grande pioneira da área de inteligência artificial aqui no Brasil, que nos deixou agora em abril de 2022. Maria Carolina Monardi foi professora da USP, foi assim, uma mulher incrível, com vários trabalhos na área de IA aqui no Brasil, né? Perdemos uma grande cientista.